Sejam bem-vindos. Meu nome é César de Souza. Vamos trabalhar nessas próximas 4 aulas com a disciplina Análise das Demonstrações Contábeis. Antes da gente começar especificamente na matéria, eu gostaria primeiro de me apresentar para vocês. Então, eu sou formado em administração, em contabilidade, tenho pós-graduação em marketing e finanças e fiz mestrado na PUC. Trabalho já há 25 anos numa multinacional, sou responsável pela área de vendas e de engenharia, né? O que acaba me dando bastante condições de trazer para vocês casos extremamente práticos para que a gente possa e vamos discutir em nossas aulas, nos nossos encontros, ok? Infelizmente não vou ter oportunidade de que vocês se apresentem, né? Estamos fazendo essa aula gravada, né? Mas acredito que não vai faltar oportunidade para a gente aí no futuro. Quem sabe, talvez, numa das últimas aulas aí a gente possa se encontrar ou nas próximas que vocês terão ao longo do curso, ok? Então, basicamente, a nossa matéria, análise das demonstrações contábeis, certo? Então, o próprio termo, né, o próprio nome, fala de análise, certo? Então, nós vamos fazer aqui uma série de análises em si, com relação às demonstrações contábeis de empresas que nós vamos criar alguns balanços patrimoniais, para que vocês possam entender não só, né, como se faz uma análise, mas o passo a passo e a dinâmica dessas análises e importância, não só para as empresas, mas para o mercado como um todo. Porém, para que a gente possa fazer uma análise, a gente vai dividir um pouquinho, né, a nossa disciplina em alguns blocos, correto? Primeiro a gente vai falar um pouquinho do que vem a ser, aonde que essas demonstrações contábeis estão inseridas, né? Ou por que elas são importantes, ou por que a análise dessas demonstrações contábeis são importantes para o mercado como um todo, ok? Então, vamos basicamente trabalhar num primeiro momento, entendendo aonde que essas demonstrações contábeis estão inseridas. Depois nós vamos falar um pouquinho da ferramenta da contabilidade, que vai ajudar a gente a entender como que elas são formadas, tá certo? Como que as demonstrações contábeis são formadas, e depois, praticamente, a gente vai se debruçar nas 2 últimas aulas, os 2 últimos encontros, praticamente só analisando aquilo que a gente construiu nas 2 primeiras aulas. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com uma pequena introdução, tá certo? Entender um pouquinho o que é finanças, tá certo? Quais as funções de uma boa administração financeira, né? Como que a administração financeira evoluiu ao longo do tempo, ok? Entender um pouquinho como funciona a dinâmica dessas decisões financeiras e, óbvio, falar um pouquinho com relação ao Brasil em si e, principalmente, a um sistema inflacionário que a gente sempre conviveu e, recentemente, num patamar muito baixo, mas que ainda existe dentro do nosso mercado. Então, num primeiro momento, vamos entender um pouquinho qual que é o papel das finanças nas demonstrações contábeis, ou seja, o que demonstrações contábeis serve para finanças e o que finanças se utiliza das demonstrações contábeis, né? Então, basicamente, eu criei aqui para vocês um slide em que a gente consegue visualizar um pouquinho até onde uma vai e até onde a outra vai. E, é óbvio, existe uma intersecção entre elas, né, que vão fazer com que uma seja fundamental para a continuidade da outra. Então, quando nós falamos de variáveis internas,
estaremos justamente nos referindo à contabilidade. Então, aí sim, é o que nós vamos tratar na próxima aula. Vamos nos aprofundar um pouquinho, nos debruçar um pouquinho em relação à contabilidade, para a gente poder tirar subsídios, para que a gente possa depois fazer lá na frente análise dessas demonstrações contábeis. Quando nós falamos em demonstrações contábeis, nós vamos muito nos ater, certo? Teremos duas ferramentas principais, né? Que seria o balanço patrimonial, tá certo? E o DRE, que mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho qual a função de cada um, como que cada um é estruturado, para que a gente possa justamente, que permita, né, com que a gente consiga fazer a análise a partir da terceira aula. Já as variáveis externas, elas estão muito mais conectadas com finanças, tá certo? Então, ela é muito mais sensível, tá certo, a essas variáveis externas. Então, justamente finanças, né, as demonstrações contábeis vão acabar sendo uma ferramenta para que finanças faça uma análise, para que finanças possa justamente o quê? Ter uma visão, tá certo, do que está acontecendo com a empresa e do que poderá principalmente acontecer com a empresa no futuro. Ok? Bom, onde tudo isso se insere, né? Então, quando nós falamos de variáveis internas e variáveis externas, então, basicamente, estamos falando do quê? Do mercado como um todo, correto? E, para que um mercado funcione, nós temos que ter, no mínimo, dois lados, né? Temos que ter consumidores, tá certo? Empresas, e o mercado acaba atuando, acaba sendo o elo de ligação entre as empresas e os consumidores. É justamente, né, através desse mercado que nós iremos fazer as análises, porém nos atendo exclusivamente o quê? As empresas. Então ficaremos fazendo análise em cima de pessoas jurídicas e não em cima de pessoas físicas. Então, pessoas jurídicas representadas pelas empresas, né, e as pessoas físicas representadas pelos consumidores. Iremos nos ater apenas pessoas jurídicas. Então, vamos analisar, tá certo, as demonstrações financeiras dessas empresas e como que o mercado reage perante a essas informações. Justamente, né, esse slide aqui eu procurei trazer para vocês o quê? Que uma boa gestão financeira, uma boa compreensão das finanças da empresa podem fazer a diferença, né, perante ao mercado em que a empresa esteja posicionada, né? Então, finanças necessita de dados confiáveis para que ela possa tomar decisões, para que ela possa posicionar a empresa perante o mercado numa situação extremamente favorável, tá certo? Então, justamente, finanças, quando falamos da empresa em si, tem essa finalidade, projetar qual que é o impacto do hoje, tá certo? Ou das ações que sejam tomadas hoje no futuro. Já para o mercado, justamente finanças vai acabar analisando o quê? De todas as empresas no mercado, qual que vem a ser a empresa que esteja melhor posicionada, vamos falar com relação ao investidor. Então, justamente em cima da análise dessas demonstrações contábeis, nós vamos conseguir o que? Identificar que empresa, A, B ou C, estará melhor posicionada no mercado, ou para aquisição, ou para investimento, ou não importa qual que seja o objetivo do investidor em si, tá certo? E aí vem uma grande, né, e costumeira confusão, tá certo? Em que a gente acaba tendo o seguinte dilema, né? Então, no fundo, o que é mais importante, a contabilidade ou finanças, né? Então, dentro de um cenário, principalmente quando falamos de análise, quem é mais importante para que a gente consiga ter uma análise confiável, para que a gente consiga ter uma análise assertiva, né? Então, vem a ser finanças ou vem a ser a contabilidade, certo?
Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho isso daí. Mas então, ficando em cima de finanças, e que já vai nos permitir responder à pergunta o que é mais importante, finanças ou contabilidade. Então, quando a gente fala de finanças, o que vem a ser finanças? Né? Sempre voltando, estamos nos referindo que à pessoa jurídica, às empresas, tá certo? Então, o que vem a ser finanças dentro de uma empresa? Né? Como que podemos definir a atividade financeira dentro de uma empresa? Como podemos definir o administrador financeiro dentro de uma empresa? Qual que é o seu papel? Qual que é a sua obrigação? O que ele deve ter em mente à frente da área de finanças de uma empresa? Seria algo mais ou menos do tipo, né? Finanças, basicamente, ela tem que se preocupar com o quê? Né? Num primeiro momento, seria a explicação mais clássica existente, seria o quê? Maximizar os recursos da empresa, certo? Maximizar a riqueza da empresa, proporcionar, tá certo? O máximo de lucratividade a uma empresa. Então, finanças tem que colocar todo o seu expertise, todo o seu conhecimento numa única direção. E é o que os acionistas esperam da área de finanças, que ela sempre tenha como foco principal maximizar a riqueza da empresa, né? Para isso, como que ela consegue maximizar a riqueza da empresa? Na escolha do melhor investimento, tá certo? Na melhor maneira de você aplicar esses recursos, de aplicar esse investimento que foi destinado à empresa, tá certo? E tudo visando o quê? Né? Permitir a longevidade, a continuidade da empresa no mercado em que ela atua. Tá claro? Então, basicamente, né, se a gente pudesse resumir, finanças cuida do quê? Do dinheiro da empresa. Tem como foco principal maximizar a riqueza dessa empresa. E aí, óbvio, de que maneira? Sempre tendo dois pilares: escolher o melhor investimento e como irá aplicar esse investimento para que possa o quê? Maximizar a riqueza. E maximizando a riqueza da empresa, permitir com que ela tenha uma continuidade, com que ela tenha uma longevidade no seu mercado de atuação. Voltando um pouquinho, né, sobre aquela pergunta que eu fiz para vocês, o que seria, né, quem que tem papel mais importante, se seria finanças, se seria contabilidade. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo para que vocês possam entender justamente a grande diferença entre finanças e contabilidade, né? Então, se a gente pudesse resumir simplesmente tanto a área financeira quanto a área da contabilidade, a gente poderia falar o quê? A contabilidade sempre está olhando para o passado, tá certo? Então, a contabilidade sempre registra o que aconteceu com a empresa no passado, ok? E finanças sempre estará olhando para o futuro, para o que vai acontecer com a empresa, né? Então, essa é a principal, tá certo, diferença que nós temos entre finanças e contabilidade. Então, a contabilidade sempre vai estar olhando para trás, finanças sempre vai estar olhando para frente, justamente para que ela possa prever o que vai acontecer com a empresa no futuro. Então, essa é a grande diferença que nós podemos colocar entre finanças e contabilidade. E aí, vamos dizer, o que é mais importante ou não? É óbvio que sempre prever o futuro acaba se tornando mais importante, né? Porém, finanças jamais conseguirá prever o futuro se não tiver o quê? Dados do passado, dados corretos do passado. Então, a contabilidade é fundamental para que finanças tenha sucesso e tenha assertividade com relação às suas perspectivas, às suas previsões do futuro da empresa no mercado. Então, eu diria que, como se fosse uma corrente, a contabilidade dá os inputs, fornece os dados, finanças se apodera desses dados, tá certo? E faz todas as suas projeções
de como que a empresa estará no mercado no futuro. Claro? Voltando um pouquinho, então, para aquele outro slide, a gente consegue, então, o quê? Quando que finanças, né? O termo finanças ele é relativamente recente. Então, quando que finanças passou a ter uma importância, né? Porque hoje, basicamente, a gente fala dentro das empresas, não, que é o pessoal do financeiro, não, que é finanças, não, porque finanças isso, se finanças não aprovar, a gente não consegue fazer nada, não, tem que ser aprovado pelo pessoal de finanças, então dificilmente a gente escuta o pessoal da contabilidade, a gente escuta o pessoal de finanças. Então, quando que finanças passou a ter uma importância fundamental no dia a dia de uma empresa? Quando que finanças tomou corpo perante as organizações? Então, aqui vocês podem mais ou menos enxergar um pouquinho, né? Então, se a gente for lá para trás, né? Voltar lá para a década de 30, e aí até eu brinco um pouquinho nas minhas aulas, né? E quando a gente procura falar um pouquinho dessa década passada, certo? Por volta de 1930, qual que dentro da figura da máfia, certo? Quem que era, além do mafioso, a figura mais importante na estrutura da máfia? Justamente era quem? O contador, tá certo? Porque justamente o contador, ele tinha que função? Ele tinha a função do quê? De fazer a contabilidade das entradas e das saídas, justamente vamos colocar assim, do mafioso em si, né? Então, ali a figura mais importante depois do mafioso era justamente o contador, porque ele cuidava da contabilidade, cuidava dos números do negócio do mafioso, né? Mas ali a preocupação era simplesmente o quê? Somente o quê? Entrada e saída, né? Então, basicamente era o quê? Um regime de caixa, apenas ele fazer um fluxo de caixa. Então, seria mais ou menos a figura, o contador ficava sentado em cima do caixa, tá certo? E cuidando apenas, registrando apenas o que tinha de entrar e o que tinha de sair com relação à operação, com relação ao negócio do mafioso em si, né? Prova disso que somente um pouquinho de história, um dos mafiosos mais famosos de toda a história dos Estados Unidos, o Al Capone, ele acabou sendo preso, não pelos crimes, não pelos assassinatos que ele cometeu, e sim por ele ter o quê? Sonegado valores de impostos à Receita Americana, tá certo? Então, e como ele foi pego? Foi pego através do seu contador. O seu contador abriu todas as operações à Receita Americana e, devido a isso, o mafioso acabou sendo condenado, acabou sendo preso e condenado, né? Então, ou seja, ali a contabilidade nem existia finanças, né? A única ciência que se conhecia até então era a contabilidade apenas com o registro das entradas e saídas. Conforme, né, justamente próximo à década de 30, nós tivemos o grande crash da Bolsa Americana, a maior depressão econômica até então, né? Vamos falar agora do Covid, ocorrida nos anos de 29 e 30, tá certo? Que foi o crash da Bolsa Americana. E aí, nesse momento, quem sobreviveu? As empresas que não quebraram, que continuaram, se perceberam o quê? Que não bastava apenas controlar o quê? A entrada e saída de recursos, tá certo? Então, ou seja, falando em nosso português aqui do que nós estamos trabalhando agora, verificaram que apenas a figura, apenas o contador, somente registrando o que entrou e o que saía, não era suficiente para que desse uma robustez, para que desse uma solidez à empresa em si, né? Então, foi aí que começou, paulatinamente, a surgir a importância de se olhar para onde? Para o futuro, não somente se olhar para o presente ou o passado. Então, nesse instante, começou o quê? A área de finanças a ter uma importância, a ter uma representatividade dentro do negócio de uma empresa. Tá claro? Então, nesse momento, se procurou o quê? Não só o registro das entradas e saídas, mas justamente fazer uma análise um pouquinho mais apurada, qual que seria a liquidez do negócio, qual, eventualmente,
a possibilidade de solvência ou não do negócio em si. E, conforme as décadas foram avançando, nós tivemos ali uma influência muito grande da teoria de Keynes, que acabou fazendo que na década de 50 fosse, então, em si, a área de finanças acabou se incorporando definitivamente dentro de uma estrutura gerencial das empresas, fazendo com que ela tivesse uma importância fundamental. E, basicamente, da década de 90 para cá, hoje a área de finanças ela fica muito mais voltada à gestão do quê? Do risco dos investimentos. Então, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás. Então, qual que é a preocupação de finanças? Né? Maximizar a riqueza da empresa. Então, justamente, você só consegue maximizar a riqueza da empresa a partir do instante que o seu risco é pequeno em relação aos seus investimentos. Né? Então, justamente aí, finanças descolou e passou a ter uma importância fundamental dentro de toda e qualquer estrutura de uma empresa. Não esquecendo sempre que a contabilidade continua sendo fundamental. Né? Finanças não consegue desenvolver o seu papel se não tiver informações confiáveis, se não tiver informações da contabilidade geradas a tempo para que finanças possa tomar a decisão. Tá claro? Entendido, gente? Então, vamos continuar. Então, agora que a gente entendeu como é que nasceu, de onde veio finanças, certo? E até também brincando um pouquinho, quando a gente falou com relação ao nascimento de finanças em si, todo mundo aqui deve ter assistido o filme Titanic e lembra, né? Que quando a Rose foi resgatada, justamente ela tinha lá como noivo um grande milionário que acabou se suicidando devido à empresa dele ter tido o crash da Bolsa de Valores. Tá claro? Americano. Ok? Então eu só devia se preocupar com o contador. Continuando, vamos agora falar, só reforçar, então, o que a gente acabou falando aqui com relação à evolução de finanças em si. É óbvio que uma série de filósofos acabaram fazendo com que houvesse justamente uma robustez da evolução de finanças, né, que basicamente foi Taylor, Fayol e Ford, ok? Que foram fundamentais para que a função financeira em uma empresa tivesse a sua efetividade e, principalmente, conseguisse dar o objetivo que é o de maximizar a riqueza de uma empresa. Nisso, nós evoluímos, então, para os dias de hoje, tá certo? Que justamente a finalidade principal de finanças vem a ser o quê? A gestão do risco, né? Então, como que nós captamos esses investimentos e, principalmente, como que eles são aplicados na empresa, de que maneira que eles são aplicados na empresa em si. Então, finanças basicamente se estruturou, né, resumidamente, dessa maneira que vocês estão vendo aí. Então, eu teria mercado financeiro, tá certo? Que nós temos tudo aquilo de ferramentas acessórias com relação ao mercado em si, né? Então, finanças corporativas, que são as empresas inseridas no mercado em si, e as finanças pessoais. Então, nós vamos ficar muito mais restritos às finanças corporativas e vamos, eventualmente, nos recorrer de alguma informação do mercado financeiro, principalmente quando a gente fala aqui do mercado financeiro com relação ao crédito, tá certo? Que ainda hoje em dia um dos maiores usuários da análise das demonstrações contábeis é o setor financeiro, é o mercado financeiro, né? E justamente esse mercado de crédito, ele se utiliza muito da análise, sempre falando do quê? De empresas, da análise das demonstrações contábeis. Ok? Quando nós
falamos de finanças em si, então nós temos, e aí já estando dentro da empresa em si, nós sempre teremos dois lados, né? Então nós teremos o acionista, e vamos nos ater ao diretor financeiro, né? E o diretor financeiro. Então ambos acabam tendo objetivos diferentes, tá certo? Porque os investidores têm o objetivo do quê? De maximizar a riqueza, ou eles esperam que ocorra o máximo de resultado em relação ao investimento que eles fizeram. E, por outro lado, nós teremos os diretores, os administradores, que, num primeiro momento, o objetivo principal que é manter os seus empregos. E, num segundo momento, tá certo, é óbvio, atender ao desejo dos acionistas. Mas, justamente, isso acaba criando, tá certo, em determinados momentos, um choque de opiniões, de ideias, que podem fazer com que toda uma estrutura de uma empresa venha a se comprometer devido a você não ter as ideias, tá certo, devidamente alinhadas entre esses dois gestores, ok? Basicamente, né? Então, os objetivos do acionista em si, dos acionistas em si, é repassado esses objetivos para a organização. Em cima desses objetivos da organização que estão em consonância com os acionistas, a empresa estabelece uma estratégia, tá certo, de como que ela tem que trabalhar para poder atender esses objetivos, esses requisitos dos acionistas, tá certo? Finalizada, né, essa estratégia empresarial, finalizado esse plano estratégico, tá certo? Ele é cascateado e é trabalhado um planejamento financeiro, ok? Em cima desse planejamento financeiro, nós iremos verificar o que a empresa terá de necessidade para que ela possa atender aos objetivos da organização. Então, quanto ela vai precisar de recurso, em que momento ela vai precisar de recurso, e aí ela vai buscar o quê? Soluções financeiras, tá certo? Para que ela possa justamente atender o objetivo dos acionistas. Então, isso é uma cadeia muito bem fechada. Então, qualquer ponto aqui que não esteja devidamente sincronizado um com o outro, eu vou acabar não atendendo o objetivo dos acionistas. Ok? É muito difícil, porque nós temos aqui, voltando lá no slide inicial, né, para que tudo isso aqui aconteça, ok? Nós temos jogo o quê? Né? Então, só para vocês não esquecerem. Nós temos um jogo o quê? Variáveis internas e variáveis externas, ok? E principalmente as variáveis internas, nós temos um controle, porque são dados obtidos da contabilidade. Porém, nós não temos controle do quê? Das variáveis externas, que justamente é o mercado, ok? Então, quando nós falamos de mercado, é tudo aquilo que rodeia, tá certo? O segmento de negócio que a empresa está inserida. Quando falamos de mercado, são acionistas, são governo, são concorrentes, a sociedade, então tudo isso acaba tendo uma influência e você não tem controle dessas variáveis externas. Você pode tentar minimizar o seu impacto, mas você não tem, muitas vezes, controle com relação a essas variáveis externas. Tá claro, gente? Então, vamos dar uma pausa agora e daqui a pouco a gente volta. Voltando, então, de onde paramos, e recapitulando um pouquinho. Então, conversamos até então, principalmente, as diferenças entre contabilidade e finanças, tá certo? Falamos um pouquinho de como finanças se incorporou, né? E principalmente hoje a importância dentro da gestão de um negócio, da área financeira em uma empresa, ok? Mas, voltando e a gente continuando a nossa aula, então, temos o quê? Qual que é o principal objetivo do administrador financeiro? Então, se tivéssemos que
resumir em uma única expressão, seria o quê? Maximizar a riqueza da empresa. Mas isso é muito fácil falar. Porém, para que isso seja atingido, é fundamental, né, que haja todo um planejamento, né, que haja toda uma sinergia entre a empresa. E, principalmente, a gente volta, né, a 2 pontos cruciais para que você consiga atingir o objetivo do acionista, que é maximizar a sua riqueza. Que, basicamente, vai esbarrar no quê? Numa estratégia empresarial e financeira. Então, seria o quê? O estabelecimento, a construção de um planejamento estratégico, ok? E o seu desdobramento com ações financeiras que venham a permitir com que a gente consiga maximizar a riqueza de uma empresa. Tá claro? Então, voltamos um pouquinho, né? E agora entrando basicamente no planejamento que deve, quais as premissas, o que eu devo levar em consideração para que eu consiga montar um plano financeiro robusto, para que eu possa não só proteger a minha empresa daquelas variáveis externas que nós falamos no início, né, mas principalmente preparar ela para o futuro, para que ela esteja melhor posicionada, para que ela esteja numa condição melhor do que no presente. E aí, consequentemente, maximizar os recursos que o acionista investiu. Então, se torna fundamental o quê? Justamente o estabelecimento de um planejamento financeiro. Mas nós vivemos, né, numa economia totalmente globalizada, tá certo? E, inclusive, pagando, né, o preço dessa economia ou dessa globalização, tá certo? Então, basicamente, as empresas hoje, elas são globais, né? Então, vamos falar sempre de multinacionais, porque toda a sua metodologia, né, toda a sua estrutura é muito mais complexa, e essas empresas multinacionais se utilizam muito de recursos financeiros para a gestão dos seus negócios, porque não seria diferente. Aí entra justamente o que nós vamos trabalhar aqui, como que uma empresa do outro lado, como que uma matriz do outro lado do oceano consegue administrar, por exemplo, uma filial, uma subsidiária sua aqui no Brasil, né? Estando tão distante, muitas vezes não conhecendo as características do mercado em si, né? Justamente ela vai fazer a gestão através do quê? De dados financeiros, através do quê? Das demonstrações contábeis. Então, aos poucos a gente vem linkando, né? Justamente mostrando para vocês como que existe uma sinergia muito forte entre finanças e a contabilidade. E como que finanças consegue agir perante as variáveis existentes de um mercado, tá certo? Para que você consiga obter o esperado pelo acionista, né? E justamente em cima das informações que nós vamos encontrar nas demonstrações contábeis, irão permitir justamente o quê? A área financeira, ao administrador financeiro, tomar as corretas decisões, tá certo? Para que a empresa possa atingir o seu objetivo. Tá claro? Porém, sempre lembrando o quê? Temos variáveis externas e internas. As variáveis internas nós temos controle, porque está dentro da nossa casa. Porém, as variáveis externas, a gente praticamente fica muito vulnerável às variações ou às oscilações que podem acontecer nessas variáveis e impactar no nosso negócio. Bom, como falamos, né, existe toda uma dinâmica, toda uma sequência para que eu possa ter uma decisão financeira, tá certo? Então, mais ou menos, eu dividi para vocês aqui em 4 pontos, para que a gente possa ter uma ideia de como que eu consigo tomar essa decisão. Eu, como finanças, eu, como administrador financeiro, consigo tomar essa decisão. Então, um primeiro ponto seria o quê? Nós já falamos, né? Um planejamento financeiro.
certo? Esse planejamento financeiro, sempre lembrando, tem que estar em consonância com o quê? Com o planejamento estratégico da empresa, com os objetivos do acionista, tá certo? Esse planejamento financeiro, basicamente, ele tem, resumidamente, ele tem que levar em consideração necessidades ou não de expansão, tá certo? Eventuais ajustes ou desajustes futuros do próprio negócio da empresa, com consequente impacto na rentabilidade, tá certo? E o tamanho dos investimentos que serão necessários. Então, o planejamento financeiro, ele tem que estar muito atrelado, principalmente ao quê? Ao nível de vendas que a empresa vai determinar para que seja atingido o objetivo do acionista, tá certo? Então, o planejamento financeiro vai ser uma ferramenta importante, porém, ele necessita de inputs de outros departamentos para que ele consiga, em cima de todos esses dados que ele receber, justamente dimensionar, tá certo? A quantidade de recursos que ele vai ter que buscar no mercado ou que ele vai ter que alocar para que ele possa atingir o objetivo da empresa. Em segundo ponto, teríamos o quê? Um controle financeiro, tá certo? A partir do instante que você tem esse planejamento financeiro devidamente estabelecido, você tem que controlar, certo? Você tem que seguir mês a mês. Então, basicamente, já entrando numa distribuição dentro do ano de um objetivo, de uma estratégia de uma empresa, então nós teríamos uma ferramenta que é chamada de budget, ou um orçamento em si, em que você vai ter ao longo dos 12 meses do ano, tudo aquilo que você previu que você terá que realizar para atingir a expectativa do acionista, você vai ter que controlar e, eventualmente, verificar mês a mês. Você não vai esperar chegar lá em dezembro e virar para o acionista e falar, puxa vida, não deu certo o que nós planejamos. Então, como administrador financeiro, você não pode correr esse risco, ou você não pode expor a empresa a esse risco. Então, mês a mês, você vai acompanhar o seu planejamento, você vai controlar o seu planejamento e, com certeza, havendo necessidades ou não de ajustes, você vai poder justamente atuar para que você venha corrigir o rumo ou não, para que você venha, eventualmente, nos desvios que estiverem acontecendo, entre o que era previsto e o que foi realizado, você possa atuar nos meses subsequentes. Outro ponto seria a administração de ativos, tá certo? Então, você tem que ter uma estrutura de ativos que você tenha o menor risco possível, com o maior retorno permitido. Claro, é uma relação extremamente difícil, porque você tem que minimizar o risco e maximizar o retorno. E aí vamos de novo de encontro àquela expressão, maximização da riqueza. Ok? E, em paralelo, a administração dos passivos. Então, justamente de que forma que você está buscando os recursos que você vai necessitar e que foram estabelecidos no seu planejamento financeiro, para que você possa ter no momento certo, ok? Esse recurso no menor custo possível, ok? Para que você possa fazer o financiamento da sua atividade, das suas aplicações. Tá claro? Em cima da busca desses recursos, então mais focado com essa administração dos passivos em si, basicamente, o que você, como administrador financeiro, deve se preocupar? Em captar esses recursos financeiros, tá certo? Necessários para que você consiga atingir aquilo que foi estabelecido no plano estratégico da empresa, ok?
e que estejam e que obedeçam condições extremamente proativas para que você obtenha o máximo retorno. Que seria o quê? Basicamente, em cima das fontes que você for obter esses recursos, tá certo? Que seja o menor custo possível. Quando nós falamos de fontes de capital, nós podemos falar tanto de capital próprio quanto de capital de terceiros. Mas lá na frente, a gente vai detalhar o que vem a ser capital próprio, o que vem a ser capital de terceiros, né? Principalmente, vamos nos ater muito mais, vamos nos debruçar mais com relação ao capital de terceiros, porque justamente é um capital de um risco, e principalmente porque temos vários tipos de capital de terceiros, ok? Mas aí é assunto para a segunda, terceira aula. Em cima desse capital que a gente obteve, e aí, novamente a palavra, vamos buscar o quê? Maximizar o retorno sobre esse capital. E, óbvio, como consequência de tudo, através dessas ações pré-estabelecidas nesse planejamento financeiro, a gente vai contribuir muito, né, na criação de valor para os acionistas da empresa. Ok? Como pano de fundo desse planejamento financeiro, nós temos que ter, e estarão estabelecidos lá no planejamento estratégico, tá certo? 3 pontos que eu destaco extremamente importantes, né? Então, primeiro, qual o grau de endividamento que a empresa decide adotar? Ou seja, até que ponto a empresa, para cumprimento dos seus objetivos, para atendimento do seu plano estratégico, até que ponto que ela admite se endividar financeiramente? Até que ponto a empresa aceita um grau de endividamento? Porque muitas vezes, para que você consiga alavancar uma empresa, é óbvio, num primeiro momento, você vai necessitar de recursos, tá certo? E muitas vezes você tem que buscar esse recurso com capital de terceiros, e isso vai criar um grau de endividamento. Então, até que ponto a empresa aceita sacrificar ou comprometer o seu grau de endividamento a título do seu objetivo? Então, isso também tem que estar pré-estabelecido no seu planejamento financeiro, para que você possa, né, saber até que ponto você pode comprometer a saúde financeira da empresa. Segundo ponto, as oportunidades de investimento, né? Então, a empresa tem que escolher muito bem aonde ela vai colocar os seus recursos, tá certo? Em que projeto, tá certo? Em que cliente, em que momento do mercado. Então, isso também é extremamente importante, né? Porque como os recursos são escassos e relativamente caros e difíceis de obter, você tem que justamente aproveitar o melhor momento para que você possa investir, para que você possa aplicar em si esse recurso, né? E no último, não seria diferente, ok? O quanto que você pretende distribuir de dinheiro para os acionistas e dividendos para os acionistas. Isso é muito importante porque, principalmente as empresas multinacionais, né, todo o seu planejamento financeiro, ele passa, né, ele tem uma condicional, ok, de distribuição, de envio de dividendos para a matriz, né? Então, as empresas globais, elas têm expectativa que suas subsidiárias, ao final de cada período, enviem dividendos através do lucro obtido para as matrizes. Tá claro? E aí, a gente volta um pouquinho, né? Do que é necessário para que eu consiga atender aquelas 3 pontos que eu falei agora no último slide. Quais são os ingredientes básicos que eu tenho que buscar
para que eu consiga justamente concatenar aqueles três pontos que nós acabamos de falar. Então, no fundo, eu tenho que ter amplo conhecimento, tá certo? Das premissas econômicas do mercado. Então, ou seja, nós temos que saber, nós temos que ter noção do que está acontecendo com a economia, do que está acontecendo com o mercado onde a empresa está inserida, né? Então, que nem o momento que nós estamos vivenciando agora, né? Então, deixando um pouquinho de lado o aspecto da saúde, o aspecto da pandemia, certo? Mas é uma variável externa, ok, que está afetando todos os planejamentos financeiros que foram elaborados ao final do ano de 2019 e, com certeza, né, qualquer planejamento que foi elaborado jamais levaria ou levou, né, ou poderia imaginar que algo desse tipo estaria acontecendo ao longo de 2020. Né? Então, nenhum planejamento levou em consideração essa variável externa, ok, que poderia afetar a economia, poderia afetar as finanças de qualquer empresa, independente do mercado que ela atua. Então, o conhecimento das premissas econômicas, fugindo um pouco desse evento da pandemia, é fundamental para que a gente consiga ter um planejamento, é uma obrigação, é uma função do administrador financeiro para que ele tenha em mente quando da elaboração do seu planejamento financeiro. O input de entrada, tá certo? Todo um planejamento financeiro ele acaba nascendo, tá certo? De uma previsão de vendas, então, ou seja, quanto que a empresa pretende vender, se a empresa pretende defender sua posição no mercado, se a empresa pretende conquistar a liderança do mercado, se a empresa pretende lançar algum novo produto de combate no mercado. Então, ou seja, vendas irá fornecer toda essa estratégia, tá certo? Que tem que estar em consonância com o planejamento estratégico, com o objetivo dos acionistas, ok? Então, ele tem que prever, passar todo esse plano para que vendas em cima, tá certo, do que vendas determinar como potencial de vendas, justamente capacitar a empresa de recursos para que no momento certo eu tenha no caixa da empresa esses recursos à disposição. Em cima de tudo isso, tá certo? Nós teremos também que, eventualmente, apoiado na previsão de vendas, a necessidade de investimento em ativos, tá certo? Em máquinas, ou em imóveis, tá certo? Ou em galpões, para que a gente possa, justamente, desde que o plano de vendas seja de expansão, para que eu possa atender esse plano de vendas. As necessidades de financiamento nós falamos, né? E fechado tudo isso, nós fazemos uma demonstração projetada. Ou seja, todas essas variáveis nós teremos que representar através do quê? De uma demonstração projetada. Como que nós fazemos uma demonstração projetada? Através de um balanço patrimonial projetado. Então, em cima de todas essas figuras, em cima de tudo que foi previsto, finanças, tá certo? De tudo que foi estimado, finanças irá consolidar tudo isso que está no planejamento através de uma única figura, balanço patrimonial e um DRE, tá certo? Ou que nós chamamos de P&L, que seria uma expressão em inglês chamada de Profit and Loss, lucros e perdas. Lembrando sempre que o objetivo do acionista é o quê? A maximização do lucro. Claro? Então, o planejamento financeiro, por maior que ele seja, o planejamento estratégico, por maior que ele seja, ele vai ser avaliado em cima de 2 ou 3 folhas, ou seja, as demonstrações projetadas. Traduzindo isso, as demonstrações contábeis, ou seja, balanço patrimonial e um DRE, tá certo? E por isso que a gente faz esse link entre contabilidade e finanças, ok?
Porque a contabilidade não faz uma demonstração projetada. A contabilidade, ela registra o que aconteceu. É finanças que vai o quê? Projetar o que vai acontecer com a empresa ao final de um período. Mas é fundamental, e eu volto a bater nessa tecla, tá certo? É fundamental que finanças tenham informações oriundas da contabilidade, extremamente confiáveis, extremamente assertivas, para que justamente não haja distorções. Lembra que nós falamos um pouquinho lá, há 2, 3 slides atrás, para que não haja aquele controle onde eu tenha que ajustar todo mês, porque as previsões ou porque as informações não eram corretas, e constantemente eu tenho que ajustar o meu planejamento ao longo do período, né? Então, aquilo que a gente fala um pouquinho, né? Você ter que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Justamente o planejamento financeiro, o planejamento estratégico, é uma ferramenta para que você possa, tá certo, se preparar, para que você possa se planejar sem ter acontecido ainda o problema, ok? Eu trouxe para vocês aqui, né, algo que é muito comum, principalmente em todas as disciplinas que eu acabo lecionando, né? Existe muito quando a gente lança uma pergunta em sala de aula, ou quando a gente traz algum exercício que nem os que a gente vai fazer mais para frente, né? Então, vocês acabam, não, porque, professor, eu fiquei analisando aqui, então, eu estou falando da análise, né, que é o que vocês vão fazer. Então, eu fiquei analisando aqui e a situação financeira da empresa, a situação econômica da empresa, né? Então, um aluno fala a situação financeira, outro aluno fala a situação econômica, né? Então, eu vejo que há muito, isso é até normal, tá certo? Uma leve confusão, né, entre o que é a situação financeira e o que é a situação econômica, né? Muitos, inclusive, né, acreditam, né, ou acham que é a mesma coisa, tá certo? E devido a isso que eu trouxe, e nada mais fácil do que exemplificar para vocês através de um exercício bem simples, para que fique fácil a compreensão do que nós estamos falando. Então, situação financeira e econômica é a mesma coisa? Não, não é. São situações completamente diferentes, tá certo? Então, nesse primeiro slide, eu trouxe um exemplo para vocês, ok? Que nós temos, não importa o mercado, nesse caso não faz, nesse caso não é o planejamento financeiro, quem está discutindo que eu tenho que conhecer as variáveis externas, tá certo? Mas apenas para que a gente entenda essa leve confusão que acaba acontecendo. Então, nós temos a empresa A e a empresa B, ok? Então, temos para a empresa A uma receita líquida prevista de R$1 milhão, ok? Temos um custo da mercadoria vendida, um custo do produto vendido de R$1.200.000. Então, ou seja, ao invés de obter um lucro operacional, a empresa A, desculpa, está obtendo um prejuízo de R$200.000. Tá claro? E temos seu concorrente, a empresa B, tá certo? Que ela tem um receitamento de R$200.000, um CMV, um CPV, um custo do produto vendido, um custo da mercadoria vendida de R$150.000, e aí agora sim, um lucro operacional de R$50.000. Tá claro? Então, em cima dessas informações, ok? Eu pergunto a vocês, qual empresa que vocês efetuariam um investimento? Se vocês fossem os investidores, estivessem com recursos disponíveis para investir em alguma empresa ou para comprar ações dessa empresa, não importa em si. Qual empresa que vocês escolheriam? A empresa A ou a empresa B? Infelizmente, não vou conseguir ouvir a resposta de vocês, né? Mas aqui eu simulo, né? Então, tenho praticamente quase que certeza que a maioria escolheria a empresa
B. Justamente porque a empresa B, ela apresenta um lucro operacional. Então, vocês estariam tomando a sua decisão, ok, de investimento, de participação, não importa em si, de aquisição, não importa em si, apoiada no lucro da empresa. Tá claro? Ok. Vamos, então, acrescentar mais algumas informações no mesmo exemplo. Certo? Então, continuamos com a empresa A e a empresa B, ok? Então, as mesmas informações. Eu adicionei à direita de cada empresa a condição em que essa empresa recebe o que vende e a condição de pagamento dos seus custos. Tá claro? Então, o que nós temos lá? A empresa A, tudo o que ela vende, ela recebe à vista. E tudo que ela gasta, ok, em termos de custo, ela paga a 120 dias, ok? Então, se nós olharmos, o que nós temos ali? Quando a empresa efetuar o primeiro desembolso do seu caixa, que será 120 dias, ok? Ela terá um montante de 4 vezes o seu recebimento em caixa. Então, quando ela efetuar o desembolso de 1.200.000, ela terá no seu caixa 4 milhões. Claro? Então, ela terá capacidade de pagamento desse 1.200.000? Sim, ela terá. Independente do quê? Dela estar obtendo prejuízo. Tá claro? Vamos fazer a mesma analogia, então, para a empresa B. Já a empresa B, ela, tudo que ela vende, ela recebe a 120 dias. E tudo que ela gasta, em termos de custo, ela paga à vista. Ok? Então, dentro do mesmo princípio que nós falamos da empresa A, quando a empresa B efetuar o primeiro desembolso dos 150.000, quanto que ela terá no seu caixa? 0. Ok? Então, ou seja, a empresa B, a não ser que ela já tenha um caixa disponível, que não é o caso, ela terá condições de assumir o seu compromisso, ela terá capacidade de pagamento dos 150.000? Não. Então, nesse caso, agora adicionando essa informação da condição de pagamento e recebimento, qual empresa que nós escolheríamos para investir? Empresa A ou empresa B? Infelizmente, não posso ouvir a resposta de vocês, né? Mas acredito que, no mínimo, agora, uma boa parte tem dúvidas entre a empresa A ou a B. Alguns devem estar ainda continuando a apostar que seja a empresa B, alguns na empresa A, e muitos que estavam na empresa B mudaram para a empresa A. Tá certo? Então, aqui nós temos duas condições bem claras de como que nós tomamos a decisão. Certo? Então, se nós olharmos aqui, nesse primeiro slide, nossa decisão foi apoiada em cima do lucro. Então, nós olhamos somente para a situação econômica, ok? Levamos em consideração para a nossa tomada de decisão a situação econômica da empresa, certo? Então, situação econômica está ligado à capacidade de uma empresa de gerar lucro. Já nesse slide aqui, nós tomamos nossa decisão em cima do quê? Do fluxo de caixa, em cima da empresa ter a capacidade de assumir os seus compromissos. Notoriamente, a empresa A tem capacidade de assumir seus compromissos, e a empresa B, não. Entendido? Então, situação financeira está ligado à capacidade da empresa de assumir os seus compromissos. Está ligado diretamente ao caixa. Tá claro? Então, não teremos mais dúvidas em relação a isso. Ok?
voltando, terminamos na parte do exemplo que eu trouxe para vocês sobre a diferença da situação econômica e financeira, certo? Então, apenas recapitulando, situação financeira está ligado diretamente ao caixa da empresa. Situação econômica está ligado diretamente à capacidade da empresa de gerar lucro, de gerar riqueza. Então, voltando ao exercício, só para a gente finalizar. Então, temos aqui a nossa primeira decisão, ela foi baseada em cima da situação econômica, porque a empresa B eu tenho lucro, tá certo? A empresa gera riqueza. E já na outra situação, nossa decisão estaria mais pendente para a empresa A. Por quê? Nossa decisão foi baseada na situação financeira, ou seja, a empresa reúne capacidade, ela tem caixa, ela reúne capacidade de assumir os seus compromissos, ok? Porém, voltando ao início da pergunta, né, onde que nós investimos nossos recursos, então? Na empresa A ou na B? Sendo que a empresa B tem lucro, mas não tem caixa. A empresa A não tem lucro, mas tem caixa, tá certo? Então, nós ficamos numa situação em que há uma indecisão de investimento. Claro, porém, aí sim é que é uma parte da análise que nós iremos fazer lá na frente, tá certo? Teríamos que, com tão poucos dados, a gente consegue pelo menos ter um norte para uma tomada de decisão, tá certo? Então, em cima das informações que a contabilidade nos passou, nós vamos tomar uma decisão, ou seja, a finanças vai tomar uma decisão, tá claro? E em cima dessas informações, o que nós vemos? Realmente, a empresa A, ela tem caixa, tá certo? Porém, ela não tem lucro. Então, com certeza, essa empresa A, ela não tem capacidade de geração de riqueza. Já a empresa B, ela tem lucro, mas ela não tem caixa. Então, ela não tem capacidade de geração de caixa. Se nós estivéssemos analisando qual empresa que quebra primeiro, uma empresa quebra devido ao quê? Ou uma empresa se torna insolvente devido ao quê? Ela perde a sua capacidade de assumir os seus compromissos, certo? Então, quem perde primeiro a capacidade de assumir seus compromissos? A empresa B. Ela não tem recursos em seu caixa para efetuar o desembolso dos R$150 mil, mesmo ela tendo lucro. Já a empresa A, apesar do prejuízo apurado, ela tem caixa, ela consegue fazer frente, tá certo? Ao compromisso, ela tem capacidade de assumir o seu compromisso, ela tem caixa. Então, nitidamente aí a gente consegue enxergar o quê? Qual que é o grande problema da empresa B? Ela não tem caixa. Ou, traduzindo em outras palavras, ela não tem capital de giro, tá certo? Que é o que a gente vai estudar também um pouquinho lá na frente. Então, a situação financeira, ela fica muito atrelada ao quê? Ao caixa, ao capital que a empresa tem disponível em seu caixa, aos recursos que ela tem disponível em seu caixa. A situação econômica, ela é muito mais voltada apenas para o quê? Para apuração, para verificação de qual a capacidade que a empresa tem de geração de lucro, se o seu negócio gera lucro, ok? Porém, uma empresa, ela se mantém, ela se perpetua a partir do instante que ela tem lucro, tá certo? Então, é óbvio que em que situação pode-se sanear o problema das empresas? Onde que é mais fácil a gente trabalhar, né, entre aspas, mais fácil, a gente trabalhar para resolver o problema da empresa A ou da empresa B? Na empresa A, nós percebemos claramente que ela tem um problema no seu negócio, pois o seu custo é maior do que o seu preço, o seu gasto é maior do que o seu receitamento. Então, existe um problema aí que vai demandar, então,
uma análise muito mais aprofundada, tá certo? Porque teremos que cortar gastos, teremos que reduzir custos. E reduzir custos é simples? É fácil? Não. Na grande maioria das vezes, reduzir custo envolve o quê? Investimento, envolve capital, ou em modernização de máquinas, certo? Ou em automação industrial, ou treinamento. Então, é algo que demanda tempo para você conseguir reduzir um custo. Tá claro? Já a empresa B, ela tem nitidamente um problema pontual. Ela tem um descompasso entre o recebimento, tá certo? Entre as entradas e os pagamentos, as saídas. Então, ela tem um problema entre a entrada e a saída de recursos, ok? Ela ajustando, como ela tem a capacidade de geração de lucro, ela pode o quê? Encurtar os seus recebimentos, por exemplo, para 60 dias, mesmo que ela tenha uma queda nas suas vendas, e ela vai buscar o quê? Ampliar os seus pagamentos, por exemplo, 30 dias ou 60 dias. E aí já viria um equilíbrio. Claro? Caso isso não seja possível, nós investiríamos aonde? Na empresa A ou B? Na empresa B. Simplesmente a partir do instante que a gente investir, essa empresa passa a ter capital de giro. E aí você vai ter o retorno do seu investimento, porque a empresa B, ela gera lucro. Gerando lucro, ela vai distribuir, ela vai remunerar o capital investido do acionista. Tá claro, gente? Entendido? Isso vai ser muito importante, essa diferenciação, porque quando nós estivermos analisando as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, nós iremos dar ênfase em 2 tipos de análise, certo? Um grupo de índices que nós iremos trabalhar aqui estarão muito mais voltados para a situação financeira da empresa analisada, e outros índices estarão mais focados na situação econômica, certo? Então, justamente essa diferenciação é para que lá na frente, justamente eu trago isso à tona agora, para que lá na frente, quando vocês tiverem que analisar a empresa no aspecto financeiro, vocês irão se preocupar principalmente com a capacidade da empresa de assumir seus compromissos, com o seu grau de endividamento. Quando vocês estiverem analisando a situação econômica, vocês vão se preocupar muito mais com os índices que refletem o quê? Qual a capacidade da empresa de gerar lucro. E aí nós apuramos o lucro da empresa através de uma ferramenta que nós falamos aqui no início, que é o DRE. Tá claro? Então, é importante a gente perder um pouquinho mais de tempo em relação a esse exercício, porque ele é bem simples, mas mostra 2 situações extremamente importantes sobre a ótica financeira e a ótica econômica, que lá na frente a gente vai usar bastante, a gente vai explorar bastante essas 2 situações, essas 2 definições econômica e financeira. Entendido? Legal. Então, avançando um pouquinho mais, né, e aí ficando muito mais restrito a finanças em si, e quando nós falamos finanças corporativas, estamos falando das finanças de uma empresa, né? Certo? Que está lá, naquele slide lá no início, quando nós colocamos, ok? E vocês lembram que quando eu fiz aquele exemplo, tá certo? Quando eu abri finanças aqui, lembra? Falamos de finanças corporativas, tá certo? Então, vocês enxergam agora, ok? A gente falando das finanças corporativas, das finanças empresariais, né? Então, justamente uma boa gestão financeira, a aplicação de todos os conceitos que nós falamos até aqui, acabam sendo fundamentais para que a empresa crie valor aos acionistas no longo prazo. Ou seja, criar valor ao acionista vem a ser o que? Gerar riqueza para o acionista, tá certo? E, basicamente, como que nós fazemos isso? Nós já falamos de várias formas, mas agora cada vez mais a gente vai chegando no funil das definições. Então, como que eu crio o valor acionista?
A partir do instante que eu tenho a correta escolha da opção do melhor financiamento do recurso que eu vou utilizar, certo? Onde eu tenho menor desembolso, onde eu tenho menor risco, certo? E aí, obtendo esse financiamento, aonde eu vou alocar esse capital? Então, eu tenho que obter no menor custo e alocar no maior retorno possível, ok? Então, dois vetores extremamente importantes, no menor custo e alocar no maior retorno possível. Na eficaz administração do working capital, o que vem a ser working capital? Nada mais é do que o capital de giro. Então, que nem nós falamos há instantes atrás, com relação à empresa B, que o problema dela é que ela não tinha capital de giro. Então, a administração do capital de giro pode levar uma empresa à insolvência, porque ela perde, uma má administração do capital de giro pode levar à insolvência porque ela perde a sua capacidade de pagamento. Então, é muito importante você ter uma eficaz gestão do seu capital de giro, do seu working capital. Outro ponto extremamente importante, né, e que hoje o que mais se escuta dentro de todas as empresas, é que nós temos que reduzir o quê? Reduzir custos, reduzir despesas, né? Existe também uma grande confusão entre custo e despesa, mas isso vai ser assunto de uma outra matéria que nós vamos trabalhar, espero que com vocês também, ok? Em que nós vamos detalhar claramente quando que o gasto é um custo, quando que o gasto é uma despesa. Mas, antecipadamente, essa gestão de custo, ela é muito complicada, pelo que nós falamos, porque gerir custos, reduzir custos, muitas vezes envolve investimento, envolve alocação de recursos, ok? E muitas vezes você não tem esses recursos disponíveis para que você possa efetuar esse investimento. E muitas vezes também ele está associado a um treinamento ou uma qualificação maior e melhor da sua mão de obra envolvida na fabricação do seu produto, na prestação do serviço em si. E aí, é óbvio, estando muito ligado com o working capital, é no equilíbrio do fluxo de caixa, que foi aquilo que a gente viu na empresa B, né? Ela recebe a 120 dias e paga à vista. Então, ou seja, não tem um equilíbrio. Você tem que buscar que haja um equilíbrio entre as suas entradas e as suas saídas. É fundamental para que você mantenha a saúde financeira da sua empresa, do seu negócio. Continuando. Então, justamente todos esses fatores nos levam o quê? À tomada de decisões, tá certo? E finanças vai ser o responsável por essa tomada de decisões. Ou ela vai orientar qual a melhor decisão, ou ela vai conduzir qual que é a melhor decisão a ser tomada para a empresa, né? E a gente volta lá no início, que para que essa decisão seja melhor, seja correta, seja adequada para o tamanho e para o momento que a empresa está vivendo, temos que ter uma compreensão, temos que conhecer muito bem, tá certo? As variáveis internas e externas em que a empresa está envolvida. Ou seja, ter muito à mão o ambiente externo, tá certo? E o ambiente interno. Claro? Análise financeira, então, como a gente já havia falado, né? E aí a gente só reforça aqui, tá certo? Para que ela seja assertiva, ela depende muito e é fundamental a participação da contabilidade. Então, sem a contabilidade gerar os seus relatórios, sem a contabilidade apropriar corretamente os gastos nas devidas contas contábeis, nós não teremos informações que nos permitam tomar a correta decisão, não só a correta decisão, mas principalmente no momento
certo? Dentre as ferramentas que a gente mencionou, em que a contabilidade acaba sendo a base, tá certo? Para que eu possa escolher a melhor decisão, tá certo? As perguntas acabam sendo, e isso é importante até para efeito de prova, né? Que informações que eu tenho ou que perguntas que eu tenho que fazer para que eu tome a melhor decisão, né? Então, eu investiria nessa empresa? Eu emprestaria dinheiro para essa empresa? A empresa está em crescimento ou em queda? Está crescendo ou em declínio? Ela está saudável ou em dificuldade financeira? Tudo isso a gente vai responder quando nós fizermos as nossas análises. Quando nós tivermos lá, a partir da segunda, terceira aula, a gente já estiver praticando essas análises, já estivermos nos debruçando em cima dos balanços patrimoniais e justamente respondendo a essas questões, né? Então, vamos investir, podemos ceder crédito para essa empresa, o quanto que ela está endividada, até que ponto ela comprometeu o seu capital de giro, até que ponto ela está compromissada no longo prazo, de que maneira que ela efetuou os seus investimentos. Então, são todas essas perguntas, tá certo, que a gente vai responder lá na frente, quando estivermos já praticando em cima de um balanço patrimonial. Então, para que a gente possa compilar um pouquinho mais de uma forma didática, tá certo, o que a gente falou. Então, as funções da administração financeira, né? Então, eu elenquei aqui para vocês 3 funções, certo? Então, uma que é extremamente importante, que a gente trouxe lá daquele slide inicial que a gente falou da evolução de finanças, né? Lembra que a gente falou um pouquinho com a gestão do risco. Então, justamente, as funções da administração financeira, ela tem que levar, tá certo? Ela tem que se preocupar com o equilíbrio entre o risco que eu vou expor à empresa e qual o retorno em relação a esse risco. Então, esse retorno ele tem que estar devidamente dimensionado, devidamente proporcional ao risco que a empresa está correndo. Então, quanto maior o risco que a empresa estiver se expondo, quanto maior o risco que ela estiver correndo com relação a um projeto, com relação ao desenvolvimento de um produto, com relação a algum investimento que ela esteja efetuando, tá certo? Ela tem que buscar sempre o máximo retorno. Então, essa é uma variável extremamente importante e que, se tomada a decisão errada, ela vai comprometer todo o planejamento financeiro, tá certo? Que foi estabelecido lá no início, quando nós o fizemos, levando em consideração o plano estratégico em consonância com o objetivo dos acionistas, ok? Então, justamente, o ideal, tá certo? É que eu exponha a empresa ao menor risco e que esse menor risco dê o máximo retorno, né? Então, seria Alice no País das Maravilhas. Mas justamente essa é a função da administração financeira. Identificar onde está o menor potencial de risco com o maior potencial de retorno. Outro ponto importante é justamente identificar e avaliar qual que é a capacidade de um projeto, qual que é a capacidade de um produto que possa gerar riqueza para a empresa. Então, a empresa tem que identificar responsabilidade da área financeira, tá certo? Identificar qual o produto, tá certo? Ou qual a gama de produtos que é o carro-chefe, é aquele que é o gerador de riqueza para a empresa. E justamente nesse produto, ela ter o seu planejamento para que
ela continue, para que esse produto continue proporcionando, continue tendo capacidade cada vez maior de geração de riqueza, ela não perder esse produto de vista. E já muito mais voltado a partir do instante que você tem essas duas variáveis extremamente sob controle em linha, é óbvio que você vai aumentar a sua capacidade de geração de lucro, com certeza você vai acabar o quê? Maximizando o valor, eventualmente, de empresas que tenham ação na bolsa, no mercado. Então, você vai tornar muito mais visível, você vai tornar muito mais atraente para o investidor, tá certo? Ele investir, ele despender o seu recurso na sua empresa, numa empresa que gera lucro. Então, se a gente também pudesse mais, e aí é muito legal esse slide, porque no fundo, administrar é um processo do que nós tomamos decisões, pequenas decisões ao longo do nosso dia de trabalho. Cada um de vocês toma decisões ao longo do seu dia de trabalho, certo? E justamente as empresas necessitam que as decisões sejam corretas para que ela tenha a sua continuidade, para que ela consiga ter a longevidade do seu negócio, né? E muitas vezes essas decisões elas são tomadas em cima de informações que terceiros nos passam. Por isso que nós tomamos decisões, terceiros que eu falo, é um outro departamento, tá certo? Por isso que eu falo que as nossas decisões em si, elas têm que ser muito bem analisadas, muito bem estudadas, porque temos que sempre buscar o quê? Temos que manter o quê? O foco, tá certo? No objetivo da maximização do resultado, ok? E aí, então, finanças ficaria sendo o quê? Como definido, a arte da ciência de administrar fundos, administrar recursos. Então, aquilo que a gente falou lá no início, então, finanças cuida do dinheiro, né? Quando eu coloquei aquela figura lá no início, que vocês lembram muito bem, tá certo? Que foi a figura que eu vou colocar aqui para vocês agora, né? Que seria basicamente lá o tio Patinha sentado no caixa, tá certo? Em cima do baú das suas moedas. Então, justamente o que? Finanças é a área do conhecimento que estuda o uso do dinheiro, né? Então, tudo que nós falamos, no fundo, tem um link muito forte com esse primeiro slide, principalmente o que a gente acabou de falar agora, com relação à manutenção, à continuidade, à longevidade da empresa. Tá? Então, e agora falando um pouquinho mais, né, com relação à função, o responsável da área de finanças, né, que vai ser o personagem principal de tudo aquilo que nós falamos. Então, nós teríamos, né, basicamente, óbvio que algumas empresas têm alguma nomenclatura um pouquinho mais apropriada ou diferente em si, mas, a grosso modo, nós teremos o quê? Né, o administrador financeiro, numa pequena empresa, ele acaba sendo quem? O contador, né? Ele acaba desempenhando em si tanto a função da contabilidade e acaba participando em muito da tomada de decisão, porque ele é o cara que vai gerar, ele é a figura que vai gerar essas informações, então ele acaba sendo peça-chave na tomada de decisão, muitas vezes, do dono, do próprio proprietário da empresa. Ele acaba sendo figura extremamente decisiva nessa tomada de decisão. E nas médias e grandes empresas, então nós temos duas figuras muito importantes, né? Então o controller, que aí sim, ele acaba fazendo toda essa atividade financeira, ele tem debaixo dele a contabilidade, tá certo? Então ele toma a decisão, ele vai ter o seu contador ali para poder apoiá-lo na sua decisão, ou ele vai indicar qual é a melhor decisão para que o CEO, certo? Ou o presidente, ou o gerente geral da empresa se apoiem. E, muito importante, tá certo, o tesoureiro.
que seria lá o cara que faz, seria a figura que faz a compilação entre o a receber e o a pagar. Então, o contas a receber e o contas a pagar. Ele é o cara que é o responsável pela administração do fluxo de caixa da empresa. Então, lembrando a vocês que uma empresa quebra quando ela perde a sua capacidade de pagamento, quando ela perde caixa, tá certo? Então, é fundamental, hoje em dia, uma correta administração do seu fluxo de caixa para que você consiga manter a sua capacidade de pagamento e, consequentemente, a sua operacionalidade. E, por último, tentando colocar um pouquinho de tudo que nós falamos, tá certo? Se a gente pudesse falar com uma gestão financeira, ok? Com todos os conceitos que nós aprendemos até agora. Então, nós teríamos basicamente o quê? Né? Então, teríamos ali no centro de tudo a empresa, tá certo? Em que nós temos os seus administradores e os seus colaboradores. E, como entrada, nós temos ali os acionistas, em que ele coloca um cifrão e ele quer obter o quê? O máximo retorno possível, tá certo? Então, ele quer colocar 1 e quer obter 3, 4, 5, o máximo possível. Ok? Então, essa é a expectativa de todo e qualquer acionista no negócio. E a empresa, no meio de tudo isso, ela tem que se relacionar com todo esse ambiente externo. Né? Então, aqui eu procurei meio que exemplificar para vocês aquele primeiro slide, então, das variáveis internas e variáveis externas. Então, nós teremos ali como variáveis externas, nós teremos os novos investidores, teremos o governo, teremos a comunidade, teremos os clientes da empresa, os fornecedores, então a atividade financeira. Então, com relação a todo esse ambiente externo, a empresa tem que ter muito conhecimento, tem que ter uma boa gestão financeira, pois qualquer desequilíbrio nesse ambiente externo pode prejudicar o quê? A saída de recursos para o acionista, ou não geração de riqueza, não geração de lucro por parte da empresa para o acionista. Claro? Então, quando nós estivermos analisando o balanço patrimonial, a gente vai trazer essa figura novamente, eu vou puxar ela outra vez, porque aí nós vamos ter a visão do quê? Que nem eu disse para vocês, ainda hoje a maior percentagem de usuários de uma análise das demonstrações contábeis ainda são as instituições financeiras. Então, nós teremos muito desse ambiente externo aí, vocês vão ver nesse slide, no outro que eu vou puxar um pouquinho mais específico no futuro sobre isso daí, que justamente a atividade financeira é a que mais se utiliza da análise de balanço, é a que mais se utiliza da análise das demonstrações contábeis. Então, justamente, a gente vai estudar isso daí e muito também nos focando em relação aos investidores, tá certo? Então, basicamente, a gente fecha um pouquinho essa análise da gestão financeira e vamos falar agora, no próximo capítulo, com relação a um pouquinho das finanças ou da dinâmica de finanças no Brasil. Ok? Voltando então à nossa última parte dessa primeira aula, onde nós praticamente abordamos em uma relativa profundidade os aspectos de finanças, a importância de finanças. Eu gostaria agora de falar um pouquinho mais específico, até para a gente poder ter porque quando falarmos de análise das demonstrações contábeis, iremos falar muito voltado para o cenário brasileiro. Então, gostaria de falar um pouquinho das finanças mais voltadas em si para o momento, né, para o nosso mercado brasileiro. É óbvio que a gente não vai poder entrar no aspecto do que vem acontecendo agora, né? Eu acho que o que nós estamos enfrentando nesse momento, nós iremos tirar muitas lições, principalmente
com relação à economia, principalmente com relação à globalização, mas também em termos de finanças. É óbvio que é muito prematuro a gente afirmar o que vai acontecer, mas eu particularmente não tenho a menor dúvida de que quando houver a retomada, muita coisa será diferente em relação ao mercado em si, não só no trabalho, mas na economia, nas finanças em si. Então vamos falar um pouquinho, óbvio, sem levar esse aspecto, porque ainda vai acontecer, a gente não tem a real dimensão, né, do que vai mudar, a gente apenas tem suspeitas. Mas vamos falar um pouquinho antes do Covid, né, até outro dia eu escutei um especialista falar que nós agora teremos a CDC, antes nós falamos antes de Cristo, depois de Cristo, agora vai ser antes Covid e depois Covid, né? Então, falando antes de Covid, tá certo? Como que mais ou menos finanças acabava sofrendo impactos, ou a economia brasileira exerce ou exercia efeitos dentro da administração de uma gestão financeira em uma empresa, ok? Com todas as reformas que vinham acontecendo, né, nós tivemos um marco extremamente decisivo, que foi a reforma da Previdência, que pôde dar uma segurança principalmente em relação aos gastos do governo, mas não vou me ater muito nisso. Existem outras reformas que estavam em curso, que seria a própria reforma administrativa em si, tributária, que pode mudar um pouco a dinâmica da gestão financeira nas empresas, mas eu gostaria de falar um pouquinho de algumas variáveis básicas, independente do momento em si. Eu elenquei aqui 7 variáveis que eu enxergo como sendo muito importante, tá certo? E que exercem influência na gestão financeira de uma empresa, né? Então, é óbvio que são variáveis oriundas de conceitos da economia, porém, dentre cada uma delas tem um peso, tem uma influência dentro do mercado em si. Nós não vamos falar dessas 7 variáveis, nós vamos nos ater apenas às 3 que eu entendo que sejam importantes para a continuidade da nossa matéria, mas é óbvio. Então, dentre essas 7 variáveis, nós temos a inflação, nós temos a taxa de juros, nós temos o câmbio, temos a produção industrial e o nível de emprego, nós temos as contas externas, nós temos o PIB, e por último eu elenquei como sendo o valor do salário mínimo. Então essas 7 variáveis, elas têm uma influência muito grande na economia brasileira. E é óbvio, as suas variações exercem uma influência muito forte na cadência de uma boa gestão financeira de uma empresa. Então, eu elenquei 3 que nós vamos trabalhar, que seria inflação, taxa de juros e câmbio, ok? Essas 3, elas vão acabar exercendo uma influência muito grande na maioria das empresas com relação, principalmente quando nós fazemos aquele planejamento financeiro que nós comentamos bastante na segunda ou na terceira parte da primeira aula. Então essas variáveis, elas vão ser super importantes para que a gente consiga elaborar um bom planejamento financeiro, para a gente consiga, dentro das projeções que nós iremos considerar nesse planejamento financeiro, a gente consiga prever mais ou menos qual que será o efeito dessas 3 variáveis em todos os números que nós iremos levantar e analisar nesse planejamento financeiro. Então, a primeira delas seria inflação, né? Então, a inflação é algo super importante, porque a inflação ela acaba tendo um efeito considerável no poder de compra do consumidor, e a partir do instante que você mexe no poder de compra do consumidor,
você mexe muito no consumo, tá certo, do mercado. Você mexe muito na previsão de vendas das empresas em si, ok? Então, a inflação é extremamente importante, você tem que analisar muito esse aspecto para que quando você faça a sua previsão de vendas, você leve em consideração como que está o comportamento da inflação ao longo do período. E como a gente disse, a previsão de vendas é o input, é o pontapé inicial que a gente se baseia, que a gente se utiliza para a elaboração do nosso planejamento financeiro. E nós temos basicamente 3 tipos de inflação. Nós temos a inflação de demanda, quando nós temos uma procura maior do que a oferta, havendo uma procura maior, os preços tendem a subir. Nós temos a inflação de custos, né? Então, que seria aumento dos custos de produção, e aqui eu vou já puxar o gancho para uma das nossas próximas variáveis, por exemplo, o que seria uma inflação de custos aí, o que seria o aumento dos custos. Por exemplo, se eu tenho algum componente importado na fabricação do meu produto, a partir do instante que eu tenho uma evolução, que nós estamos enfrentando agora do câmbio, com certeza eu vou ter um aumento de custo do meu produto. E, é óbvio, essa empresa vai passar esse efeito, esse impacto do seu custo devido ao câmbio no seu preço de venda, ocasionando, no caso, uma inflação de custos. E nós temos uma inflação inercial, que é muito mais em cima de uma expectativa, né? Então, é aquela que a gente fala que é um pouco especulativa. Então, na possibilidade de, o mercado já se antecipa e já começa a praticar preços mais altos, tá claro? Então, qualquer informação que a gente tenha de que no futuro, de que isso, ou de que o governo irá fazer isso, ou não irá fazer aquilo, acaba gerando uma expectativa, né? E as empresas, com receio, acabam se protegendo e aumentando os preços. Então, basicamente, nós temos aí 3 tipos de inflação: de demanda, de custos e uma inflação inercial. Todas elas têm o seu peso e o seu impacto dentro da economia e, consequentemente, no nosso planejamento financeiro, ou seja, afetando a nossa gestão financeira. Coloquei para vocês aqui, tá certo? Apenas como ilustrativo, o IPCA, que é o principal índice que é utilizado para a aferição da inflação, como que nós já tivemos inflações mensais ao longo das últimas 3 décadas. Nós já chegamos a ter determinados períodos que a inflação chegou a ser 80% ao mês, né? Então, acreditem, um número extremamente alto, 80% ao mês, ok? E antes do Plano Real, então foi quando nós tivemos essa inflação de 80% ao mês, aqui já estamos mostrando uma figura que é anual, né? Então, vocês imaginem eu ter, em um determinado ano, 2.477% de inflação. Então, é praticamente impossível você conseguir elaborar um eficaz planejamento financeiro quando você está trabalhando num ambiente inflacionário tão elevado como nós já enfrentamos aqui. Realmente, hoje nós temos uma estabilidade, apesar de nós termos ainda inflação, mas em números aceitáveis, que acabam facilitando bem a gente poder, pelo menos, ter possibilidade de uma assertividade no nosso planejamento financeiro. Então, a inflação é uma das variáveis super importantes que a gente deve levar em consideração quando nós estamos elaborando o nosso planejamento financeiro. A segunda variável seria a taxa de juros, né? Então, é óbvio, utilizando a Selic em si como referência, ok? A taxa de juros ela é extremamente importante porque ela acaba sendo um balizador com relação ao nível de crédito e qual o seu custo, né, desse crédito que é oferecido ao mercado, tá?
Então, é extremamente importante, porque ela acaba sendo uma balizadora de todas as demais taxas que são aplicadas no mercado em si. E isso pode ou não inibir ou incentivar, no caso, o empresário a efetuar investimentos na produção. Quanto mais baixa a taxa de juros, mais o empresário, mais o investidor, ele fica tendente, tá certo? Ele tem uma tendência para efetuar um investimento em ativos, ou seja, na produção. Quanto maior a taxa de juros, ele acaba fazendo mais um investimento especulativo, tá certo? Então, essa taxa de juros, ela acaba sendo muito importante para efeito da tomada de decisão com relação a investimentos. E óbvio, né, com relação ao mercado, no caso, o consumidor. Taxa de juros mais baixa acaba incentivando o consumo. Então, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, em que havia financiamento de automóveis em 99 parcelas, tá certo? Então, isso com uma taxa de juros extremamente atraente, pelo fato de você ter um crédito ampliado, incentivou muito o consumo. Você ficava pagando o carro praticamente que durante 8 anos. Isso permitia com que muitos tivessem acesso à compra do veículo, e isso acabou incentivando a economia, tá certo? Então, a taxa de juros ela é decisiva para oferta de recursos no mercado, tá certo? Que podem ou não incentivar o investimento na produção, ou podem fazer com que o investidor tenha um caminho mais especulativo. Para vocês, com relação nos últimos anos, como que essa taxa Selic vem se comportando. Então, vocês podem reparar que ela vem em queda, né? Desde 2014, que foi uma referência que eu utilizei, ela vem em queda. Então, isso justamente é para um modelo que visa o quê? É um cenário que nos mostra o quê? Tentar incentivar o investimento na produção, tá certo? E, óbvio, poder proporcionar ao consumidor uma taxa de juros que venha a induzi-lo, que venha a incentivá-lo a consumir e não deixar o dinheiro na poupança. Ok? Última variável seria o câmbio, né? Então, o câmbio acaba sendo uma variável importante, pois ela acaba sendo um balizador entre o nível das importações e exportações. Então, o câmbio ele acaba tendo dois efeitos. Um que ele mexe muito com relação ao equilíbrio da nossa balança comercial, e o outro que ele acaba entrando naquela inflação de custos que eu falei anteriormente, né? Nós temos ainda muitos produtos, principalmente devido ao efeito globalização que nós falamos anteriormente. Muitos produtos se utilizam de componentes e matérias-primas importadas, e a partir do instante que eu tenho uma variação, tá certo? Um crescimento dessa taxa de câmbio, eu acabo tendo um crescimento do meu custo em si, tá certo? Fazendo com que eu tenha aumento do custo de produção e, consequentemente, eu tenha uma inflação, pois eu repasso esse aumento de custo para o mercado, para o meu preço de venda. Então, o câmbio, ele exerce uma pressão muito grande em relação à balança comercial e principalmente em relação à inflação de custos, né? Então, o que nós estamos vivenciando agora, né, devido a essa pandemia, o câmbio ele disparou praticamente em um mês, né? Nós vínhamos com valores próximos a R$4, e ele tem atingido acima de R$5, R$5,20, R$5,18, R$5,26. Então, realmente é um alto valor. Ele acaba sendo interessante para exportação, porque eu acabo com o mesmo valor em dólar recebendo mais reais, tá certo? Aqui. Porém, ele acaba sendo prejudicial às importações.
né, porque elas acabam encarecendo as importações em si. Eu tenho que despender de mais reais para comprar o mesmo componente, a mesma matéria-prima importada. E aí a gente gera aquela inflação de custos que foi mencionada anteriormente no outro slide. Coloquei para vocês aqui agora, nesse próximo slide, como que mais ou menos vem sendo o comportamento do câmbio, tá certo? Nos últimos anos. Então vocês podem reparar pela própria curva como que ele vem crescendo ao longo dos últimos anos. Ele vem tendo um comportamento extremamente agressivo e de crescimento nos últimos anos, né? Então, não tem a menor dúvida que todas as empresas que fizeram seu planejamento financeiro em 2019 para aplicação em 2020, nenhuma dessas empresas levou em consideração ou conseguiu prever que o câmbio estaria nos patamares que está sendo praticado nos dias de hoje, né? Então, com certeza, todas as suas empresas estão revendo todos os seus planejamentos, todos os seus orçamentos, todos os seus budgets, face ao que nós estamos enfrentando no momento. Tá claro? E aí, como uma última relação de finanças no mercado do Brasil, eu acabei colocando para vocês aqui alguns pontos que eu acho importante dentro do trabalho que finanças executa no mercado brasileiro, as dificuldades que finanças têm para poder justamente desenvolver ou fazer uma boa gestão nas empresas. Então, basicamente, o que nós temos aqui, né? Então, falta de recursos de longo prazo. Então, ou seja, o sistema financeiro ele não acaba disponibilizando recursos de longo prazo para que as empresas possam fazer os seus investimentos. Nenhuma empresa consegue amortizar os seus investimentos no curto prazo. Então, aquele famoso payback que vocês já ouviram falar. Então, as empresas precisam de recursos, financiamento, linhas de crédito de longo prazo, para que justamente elas tenham tempo do quê? De, ao efetuar o investimento, esse investimento ao longo do tempo, por si só se pagar. E não a empresa ter que forçar esse investimento a obter recursos para que ele seja pago no curto prazo, tá certo? Então, esse é um problema muito difícil dentro da, se podemos chamar assim, da engenharia financeira, e que é a grande dificuldade que se enfrenta. Outro ponto seria que o volume de empréstimos, as linhas de crédito que são oferecidas, elas são muito poucas. Existe, no caso, uma procura, né, tá certo, maior do que a oferta. Então, muita gente procurando, muita gente necessitando de financiamento, porém, o mercado não consegue abastecer, não tem uma liquidez para abastecer todas as empresas que estão à procura de recursos e de empréstimos. Outro ponto, né, linhas de crédito limitadas e direcionadas a programas específicos, tá certo? Então, se eu não estiver dentro de um programa específico, que esteja sendo incentivado naquele momento pelo governo, existe uma grande dificuldade de você conseguir uma linha de crédito em si. A própria dificuldade na captação de poupança pelas instituições financeiras. Hoje em dia, basicamente, ninguém deixa o seu dinheiro na poupança, né? Então, com as dificuldades que nós estamos enfrentando agora, dificilmente alguém está colocando dinheiro na caderneta de poupança. Então, os bancos eles se utilizam desse recurso das cadernetas de poupança para poder fazer empréstimos para o mercado como um todo. A partir do instante que o povo não está poupando, eu tenho uma escassez desses recursos e o banco não consegue fazer uma oferta maior de recursos para o mercado. Devido à falta ou à insuficiência de oferta de empréstimos, as empresas acabam se financiando por recursos próprios. E aí acaba sendo um jogo muito perigoso,
porque a partir do instante que ela se utiliza de recursos próprios para se autofinanciar, né, então ela acaba criando uma falta de capital de giro, ok? Para que ela possa bancar o seu negócio, porque ela destinou parte dos seus recursos para investimento de ativos. E a partir do instante que ela toma essa decisão, ela vai tirar do seu caixa recursos que estariam ali para que ela pudesse trabalhar no seu capital de giro, e ela vai colocar no investimento que só dará o retorno a médio e longo prazo. E muitas vezes, né, que é o que acontece, a empresa entra naquele dilema. Para que você possa manter a competitividade, ela é um exercício constante. O empresário ele tem que constantemente estar investindo, estar buscando novas tecnologias, estar buscando otimizações de processo, estar buscando reduções de custo. E reduções de custo, na sua grande maioria, envolvem investimentos. E a partir do instante que as empresas não têm recursos para investimento, porque não encontraram linhas de crédito de longo prazo, tiveram que utilizar os seus recursos próprios para efetuar os investimentos necessários, elas acabam o quê? Muitas vezes privilegiando a continuidade e não a busca da competitividade, pois não tem recursos para que possam ser dispendidos para um aumento da competitividade, para um aumento da produtividade na fabricação dos seus produtos. Então, esses são, a gente saindo um pouco fora do que está se enfrentando agora é uma realidade totalmente à parte, com certeza irá gerar, que nem disse para vocês, uma série de estudos quando tudo isso acabar, ok? Teremos muito material para a gente poder estudar no futuro das lições ou do que foi aprendido com essa pandemia que nós estamos enfrentando, mas até, né, que eu falei para vocês no AC, antes do Covid, basicamente essas são que eu elenquei aí. Nós podemos ter uma ou outra variável que seja importante, mas talvez para um mercado ou para um segmento mais específico em si. Em linhas gerais, né, nós teríamos basicamente essas variáveis em si. Eu poderia colocar uma variável aí também que seria extremamente importante, que é objeto de estudo, inclusive, dentro das reformas que o governo pretende implantar, que seria a carga tributária, né? Então, nós temos uma elevada carga tributária, mas isso pesa para todas as empresas, né? Ok? Por isso que eu até não mencionei aí, né? Mas, sem sombra de dúvida, a elevada carga tributária que as empresas são obrigadas a arcar é algo que realmente acaba pesando bastante dentro de uma boa gestão financeira. Tá claro? Então, basicamente, eu acho que com relação a finanças, a gente conseguiu trazer para vocês aquilo que é importante a gente ter em mente para a continuidade do que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, ok? Sempre lembrando que nós vamos trabalhar com análise das demonstrações contábeis, ok? Então, nós vamos, a partir da próxima aula, nos debruçar basicamente na contabilidade. Vamos trabalhar com a contabilidade. Mas justamente o termo análise nos remete ao quê? Às finanças, tá certo? Então, justamente essa conjugação de finanças e contabilidade, por isso que a gente fez esse link inicial, trabalhando um pouquinho com a parte de finanças com vocês, tá certo? E aí, a partir das 3 próximas aulas, nós iremos praticamente nos concentrar na contabilidade. Eventualmente, um momento ou outro, a gente vai falar um pouquinho de finanças, mas eu acho que a gente varreu bastante aquilo que a gente vai precisar de conceito financeiro dentro da sequência das nossas aulas. Como último ponto, eu preparei para vocês aqui uma atividade, okay, que basicamente reflete o que a gente trabalhou nessas 4 partes da primeira aula, que eu gostaria que vocês me enviassem por e-mail, tá certo? Então, são mais ou menos 12 perguntas que estão relacionadas com tudo aquilo que a gente falou nessas 4 primeiras partes aí da nossa aula.
Então, primeiro, o que é finanças? Então, vocês vão explicar na visão de vocês o que vem a ser finanças. Na segunda, a gente definir aquelas diferenças entre finanças e contabilidade, que influências e variáveis são exercidas em cada uma delas. Citar os principais fatos da evolução de finanças, aquele quadrinho que a gente falou da evolução de finanças em si, ok? Como que os acionistas acabam desdobrando, como que é desdobrado o objetivo dos acionistas dentro de uma empresa, a gente falou especificamente em um slide sobre isso, tá certo? Quais os principais objetivos de um planejamento financeiro, então, ou seja, quais os ingredientes que eu devo levar em consideração para fazer um planejamento financeiro. Então, a pergunta 5 e 6, uma é sequência da outra. Explicar a diferença entre situação financeira e econômica, nós trabalhamos até com um exemplo em 2 slides em relação a isso, tá claro? Falar um pouquinho de que forma finanças contribuem na criação de valor para os acionistas, a gente também falou um slide sobre isso, né? Quais as funções da administração financeira? Agora que nós acabamos de falar, basicamente, nessa última parte da aula, citar 3 variáveis da economia que afetam ou influenciam a performance de finanças, tá certo? Que dificuldades finanças enfrenta no mercado brasileiro? Então, aqui eu dei apenas algumas das que eu enxergo, mas vocês podem, eventualmente, colocar algo a mais que vocês entendam. A gente até colocou, até falei com relação à carga tributária, tá certo? Então, caso vocês queiram completar com alguma visão de vocês, estejam à vontade. E uma última que seria bem abrangente, tá certo? De tudo que a gente falou, na opinião de vocês, né, quem que tem um papel, ou quem que desempenha, ou quem que é mais importante, ou mais estratégico, tá certo, em uma empresa, contabilidade ou finanças, né? Então, quero ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês veem isso, tá certo? Se vocês acham que um tem mais importância ou não, ou se ambos têm importância, ou se um depende do trabalho do outro, e assim por diante, tá certo? Então, peço que vocês me enviem isso por e-mail, ok? O meu e-mail eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Vocês podem me mandar alguma dúvida que porventura vocês tenham. Vocês podem me perguntar, tá certo? E, eventualmente, eu respondo para vocês, se não no mesmo dia, no dia seguinte, eu respondo para vocês. Então, fiquem à vontade para vocês escreverem o que vocês quiserem com relação ao que nós discutimos aqui, tá certo? E voltaremos no nosso próximo encontro, tá certo? Na nossa próxima aula. Boa semana para vocês, tá certo? E qualquer dúvida, podem me escrever. Obrigado, gente. Boa semana. Abraços.